Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre multiplicação e divisão com radicais, né? Então, mais uma aula de matemática básica, né? Nessa aula, né, o que a gente vai conversar? Então, a gente vai falar sobre as multiplicações e as divisões de radicais, só que com um detalhe muito importante. Nós vamos fazer a multiplicação e divisão de radicais somente com índices iguais, tá? Né? Existe a possibilidade dos índices diferentes, mas isto vai ser um assunto a ser tratado em uma outra aula, tá? E uma outra informação, a divisão que a gente vai trabalhar, ou as divisões que nós vamos trabalhar nessa aula, são somente as divisões que possuem uma resposta inteira, tá? As respostas, as divisões não inteiras, tá? Também vamos trabalhar numa próxima aula, né, que vai dar origem a um processo matemático chamado de racionalização de denominadores, né? Então, olha só. Bom, multiplicação e divisão com radicais é muito fácil e muito rápido de você fazer. Então, primeira coisa que eu vou analisar, ó, no item A, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, né? Os índices são iguais, né? Quando você tem uma raiz vezes outra raiz, o que eu faço? Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 é muito fácil. É só você multiplicar os números que estão dentro da raiz. É só você fazer a raiz quadrada de 2 vezes 3. E a raiz quadrada de 2 vezes 3, isto daqui vai ser igual a quanto? 6. Pronto. Resolveu a multiplicação, né? Depois que você resolveu, você verifica. Se você consegue calcular a resposta inteira, no caso, raiz quadrada de 6 é irracional, não tem uma resposta inteira, tá? Se eu consigo fatorar o radical, também não vou conseguir fatorar o radical, não vou conseguir extrair fatores desse radical. Tá, professor, ela não tem uma resposta inteira, eu não consigo extrair fatores desse radical. Então, o que eu faço? Então, você finaliza. Pronto, acabou. Raiz quadrada de 6. Legal? Agora, olha só, né? Letra B. Veja como é fácil e rápido. Raiz cúbica, raiz cúbica. O que você vai fazer? Você vai fazer a raiz cúbica de 4 vezes 3. E a raiz cúbica de 4 vezes 3 vai ser igual a raiz cúbica de 12, tá? E de novo, né? Raiz cúbica de 12, ela não tem uma resposta inteira. Eu não consigo extrair fatores do seu radical, então eu deixo ela dessa maneira, raiz cúbica de 12. Legal? Agora, olhe só na letra C. Né? Lembre quando não aparece, é índice 2. Legal, os índices são iguais. O que você vai fazer? Isto é a raiz quadrada de 3 vezes 6. E a raiz quadrada de 3 vezes 6 é a raiz quadrada de 18. Pronto, multiplicou. O 18 também não tem uma resposta inteira, porém eu consigo extrair fatores do seu radical, né? Eu vou deixar a aula na descrição do vídeo falando sobre isso, mas vamos fazer aqui no cantinho. Como que eu fazia? Olha só, vou pegar o 18 e fazer a decomposição em fatores primos. Vamos lá. Então, 18 dá por 2 dá 9. Né? Não dá mais por 2, mas dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Legal. Né? Como que vai ficar? Né? Notem que eu consigo extrair, né, do radical o fator 3 e não consigo extrair do radical o fator 2. Tá? Para reforçar, eu vou deixar na descrição, né, a aula que fala sobre esse processo aí também. Legal? Pronto. E agora? Agora acabou. Né? 3 raiz quadrada de 2. Legal? Isto é a multiplicação. E as divisões? Vamos dar uma olhada nas divisões. Né? A divisão ela vai ter o caminho assim muito parecido. Né? Eu vou verificar os índices. Né? Então, veja que os índices raiz quadrada, né, são iguais. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Então, eu vou fazer, ó, raiz quadrada de 6 divididos por 3. 6 divididos por 3, isto vai dar raiz quadrada de 2. Também o 2 não tem uma raiz quadrada inteira, não consigo extrair fatores do seu radical, então eu posso parar aqui. Pronto, acabou, tá? Olha só, né? Raiz oitava e raiz oitava. Legal, então eu vou fazer a raiz oitava do quê? De 10 divididos por 2.
10 divididos por 2 é 5. Então a resposta vai ficar raiz oitava de 5. Também não tenho resposta inteira e não consigo extrair fatores do radical, então vou parar, né? Ah, professor, meu Deus, eu peguei uma questão que tem fração, né? Uma coisa que vocês precisam começar a se acostumar é olhar a barra de fração como uma operação de divisão. Então você fazer raiz quadrada de 12 sobre raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 12 dividido pela raiz quadrada de 2. E vou aplicar o processo de resolução, né? Raiz quadrada, legal, então isso daqui é 12 divididos por 2, que vai ser igual a raiz quadrada de 6, que a gente já viu, não tem resposta inteira, não dá para extrair fatores do radical, então permanece dessa maneira. Lembrando que nesta aula, né, nós trabalhamos a divisão somente as divisões inteiras. Professor, mas eu peguei uma questão que eu tinha raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 5. Esse tipo de situação nós vamos abordar numa aula futura, porque é um processo matemático chamado de racionalização de denominadores. Legal? Mas, né, o que eu tinha a princípio para falar para vocês sobre multiplicação e divisão entre radicais seria isto. Valeu!